Queremos cumprimentar aos irmãos, aos amigos que nos assistem. O Quarteto Adventus está feliz pelo convite do Departamento da Escola Sabatina por explanar o conteúdo da lição dessa semana. Ao meu lado direito temos o André. Amigos, que bom é poder estar aqui com vocês novamente. Em nome do Quarteto Adventus, é uma alegria imensa poder recapitular essa lição. Que Deus ele possa nos abençoar e que passemos momentos agradáveis aqui junto com vocês. Maier Vale. Kelly, amigos, já estamos na lição número 10, né? E como tem passado tão rápido, um assunto tão interessante e gostoso de ser explanado também. Tenho certeza que será uma ótima lição. Luiz Carlos. É uma honra, uma alegria estar com vocês aqui neste momento, compartilhando esse conteúdo tão rico, tão propício para cada um de nós. Que nós vamos, tenho certeza, passar aqui bons momentos juntamente com nossos amigos aqui de bancada, compartilhando essa lição maravilhosa. Tiago Kovacic. Uma boa tarde, meus companheiros de quarteto. Olá, é um prazer ter você aqui conosco, recapitulando a lição, estudando a lição dessa semana com vocês. Oração inicial. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio que nos dá. Já estamos chegando na lição número 10, tem sido um assunto dos Salmos tão importante, tão interessante para os dias atuais. E pedimos, acima de tudo, que Tu possa nos inspirar, nos dê sabedoria, conhecimento, para passar a lição da melhor maneira possível. Amém. Abençoe aqueles que estão nos assistindo também, em nome de Jesus. Amém. Amém. O historiador grego Heródoto disse certa vez que é preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Que usar do passado para entender o presente é necessário, pois é através das histórias que podemos aprender sobre nós mesmos. Diz ainda que a história, na forma como nos é contada, mostra como foi o ontem e é uma ferramenta para que a sociedade consiga ter o melhor entendimento de si próprio no hoje. Porém, muitas vezes, o processo ou os caminhos para chegarmos a esse tipo de conhecimento passam despercebidos. Na lição 10, temos o título sobre lições do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Os salmos históricos, eles narram, eles retratam e descrevem as maravilhas, o plano de Deus referente à salvação do povo de Israel, as maravilhas que fez desde a primeira promessa. E diz também sobre como a gente deve estudar essas lições, entender sobre as maravilhas que estão se cumprindo hoje em nossa vida, as mesmas promessas que foram feitas ao povo de Israel. Na lição de domingo, a incansável fidelidade de Deus. Dentre os vários fatores e aspectos da fidelidade, gostaria que o Luiz Carlos dissesse apenas um fator sobre a fidelidade. Muito bem. Não é apenas acreditar que Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos abençoar, mas compreender que Ele jamais mudará ou desistirá de cada um de nós, não importando as circunstâncias. Isso. No Salmo 78, o salmista retrata sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo de Israel, a infidelidade que acontece em nossos dias, tá? Sobre o Salmo 78, Luiz Carlos. Muito bem. O Salmo 78, eu fiz questão de ler ele inteiro para mim poder compreender o que está narrando ali.
Eu achei interessante porque ali está falando assim, nitidamente, do que Deus fez por seu povo no decorrer de toda a história e de como o povo sempre foi tão infiel. O povo via as grandes maravilhas que Deus realizava, o povo via o mar se abrindo, via ali todas aquelas maravilhas acontecendo para o povo egípcio, para poder ser liberto o povo de Israel. E logo em seguida o povo já estava se rebelando, estava provando Deus, estava falando mal de Deus, o povo era terrível. E aí a gente pega e fica pensando, mas nossa, será que esse povo era tão terrível assim? E nós? Às vezes nós agimos da mesma maneira. Infelizmente nós agimos dessa mesma maneira. Então, aquele povo, ele se desviava de Deus com uma facilidade muito grande. Eles sempre estavam se esquecendo de quem tinha sido Deus e quem era Deus no passado. Sempre parece que tinha um tapa na frente do olho deles. Eles não enxergavam um passo à frente e não conseguiam ver tudo aquilo que Deus representava, que tinha feito no passado. Uma coisa interessante, Luiz, para você que está também acompanhando com a gente, se a gente pega logo o verso áureo da semana, né? Salmo 78, ele fala assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E é bem assim como você falou, né? Como que o ser humano ele esquece das bênçãos do Senhor. Né? A gente, para ser sincero, o ser humano esquece até mesmo de agradecer a Deus pela vida a cada manhã. Né? E lembrar de Deus a cada dia é também um ato de adoração. E o salmista ele mostra muito, né? Asaf, quando ele faz os salmos, ele mostra, ele retrata o quê? O reconhecimento de um Deus maravilhoso. Ele mesmo se coloca como um povo que é incrédulo, que é falho, que esquece do poder de Deus constantemente, mas ainda assim ele enriquece o amor do Pai, de um Deus maravilhoso que a todo tempo, mesmo sabendo das falhas do ser humano, Deus está sempre pronto a restaurar, a cuidar. É muito lindo esses salmos também, porque ele fala assim, fala do reconhecimento daquilo, né, da incredulidade, mas também da magnitude do poder de Deus. Sim. Tiago? Interessante ressaltar também que o Salmo 78 ele fala sobre o Êxodo, sobre a Terra Prometida, e fala também sobre os dias de Davi. Mesmo numa distância cronológica de séculos, alguns séculos de distância ali, desde o Êxodo até os dias de Davi. Mesmo assim, as promessas de Deus, além de se cumprirem, elas se renovavam a cada geração. E a cada vez que o povo esquecia-se do caminho correto, Deus ia lá e buscava novamente esse povo. E as suas promessas se renovavam a cada geração. O Kelly, Sim. você vê que essa história aqui do livro dos Salmos aqui, a estratégia do salmista aqui, Mari, a didática, através da canção, dos louvores, como é apresentado, a forma como eles aprendiam. Nós temos um hino no repertório que é o Salmo 23, a gente canta, a gente reflete sobre o Salmo, a gente vê ali o amor de Deus. Agora imagina a geração de Israel aqui nesse tempo da história. Eles estudavam os Salmos e quando eles olhavam para os Salmos, eles aprendiam o que aconteceu no passado com seus pais, os erros que os pais caíram, as consequências, e ao mesmo tempo eles viam as bênçãos de Deus. Sim. E o que Deus tinha para dar para eles. E o que eu acho muito interessante nesse livro dos Salmos é a forma didática. A gente canta um hino no nosso repertório, que é o Salmo 23. Agora imagina, eles cantavam os salmos inteiros praticamente. Então eles guardavam, aprendiam e aplicavam para eles na vida diária. Tanto é verdade, André, que se a gente pega, né, através das histórias dos salmos, no caso, as canções, os lamentos, os clamores, no caso, né, os críticos da Bíblia, geralmente, eles tendem o quê? A não reconhecer Deus como um Deus que está sempre pronto e que se preocupa a cada dia com o ser humano.
né? A gente vê muitas vezes as pessoas colocando assim, um exemplo, até mesmo o deísmo, né? De falar assim, que Deus criou você, mas Deus se preocupa com outras coisas e ele não está ligando para você. E não funciona assim. Você coloca, o salmista mesmo, Asaf, ele deixa claro que Deus, ele se preocupa com cada um de nós. O maior problema dos críticos da Bíblia é não colocar Deus hoje como um Deus que se preocupa com a raça humana. Porque quando você reconhece que Deus está preocupado com os seus filhos, automaticamente você está reconhecendo que Deus é o autor do universo. Então, eles não conseguem entender uma coisa com a outra, porque eles sabem que se eles reconhecerem uma coisa, eles praticamente caem por terra o fato de falar que Deus não existe, ou se Deus existe, ele não se preocupa com você, né? A gente vê nessa lição que a gente está estudando agora, um povo de Israel que, no modo de falar assim, que pisa bastante na bola, que comete erros constantemente, né? De que viram no passado as maravilhas, histórias que são contadas nos relatos, mas ainda assim tende a falhar. E se você colocar nos dias de hoje, falhamos da mesma forma. Vemos todas as maravilhas das histórias da Bíblia que servem para fortalecimento, enriquecimento espiritual para nós, e ainda assim, num piscar de olho, a gente está duvidando do que Deus pode fazer em nossa vida. Sim. Aproveitando o ensejo, vamos destacar a raiz da infidelidade do povo de Israel, no Salmo 78. Então, a raiz da infidelidade dos israelitas é que eles se esqueceram do que Deus tinha feito por eles. Eles não confiaram em Deus, né? Eles colocaram Deus à prova. Então, todas as vezes que nós esquecemos do que Deus tem feito no passado pelo seu povo, nós estamos sendo infiéis para com Deus também. Posso falar então? Sim. Bom, Luiz, a questão de ser infiel, né? Como é interessante. Às vezes a gente lê os relatos da Bíblia, a gente fala, nossa, mas esse povo era cego, né? Olha a cegueira do povo de Israel, não enxergava o que Deus fazia. A gente faz isso constantemente. Acabamos de falar agora há pouco isso, né? A gente vê Deus nos livrando a cada dia, fazendo maravilhas em nossa vida, e ainda assim, às vezes, a gente não lembra nem pela manhã de agradecer a Deus pela vida. Interessante, só fazer um último comentário aqui. Nós temos hoje a palavra de Deus, que ela está rica, cheia de informações de tudo aquilo que Deus realizou. Então nós temos hoje aqui, olha, nas nossas mãos, um livro completo de tudo aquilo que Deus realizou no passado e que realiza hoje na nossa vida também. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma provação, algum problema, porque antigamente eles não tinham acesso ao livro igual nós temos aqui. Era o pai que contava para o filho que contava para o seu, né? E assim de geração em geração. Agora, hoje não, nós temos todos os livros aqui contados, explicados, qualquer um pode ler. Então, é difícil nós falarmos que eu não compreendo, não consigo entender a Deus, ou então de me aproximar dele. É só você abrir a palavra de Deus que você vai encontrar ali. Essa palavra maravilhosa está à disposição de todos. Hoje a gente tem muita informação, né? O que mais tem informação, tem livros, tem bíblias de várias versões, traduções. Então a gente não pode usar isso como desculpa, né? Mas sabe o que é, André? O Salmo 78, ele não nos encoraja a gente confiar na gente mesmo, a gente confiar nas nossas ações. O Salmo 78 ele nos mostra que nós somos totalmente dependentes do Deus Criador dos céus e da terra. É isso aí. Lembrando a história e o louvor de Deus. O Salmo 105, ele retrata o ponto de vista pelos patriarcas do povo de Israel. É isso mesmo, André? Nossa, gente, aqui no Salmo 105, para aqueles que tiveram oportunidade de lê-lo, é um salmo que, contrariamente ao Salmo 78, que nós acabamos de estudar, o Salmo 78 ali expõe o fracasso, os erros ali, né, das pessoas, do povo. Já o Salmo 105 destaca ali os patriarcas. E se a gente pegar do verso 9 em diante, são 48 versículos, se eu não me engano, 39 versos, Kelly, conta ali sobre os patriarcas, sobre a situação que cada um deles passaram, as dificuldades, as lutas.
Mas o mais bonito nisso tudo é que nenhum deles se opôs contra Deus diante das adversidades. Você pega aqui desde a aliança entre Deus e Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e aí se vai, e até nós. E a gente, então, quando olha para essas histórias ali do Pentateuco, a gente vê que Deus guiou a vida desses homens. Que Deus conduziu a vida daqueles homens. E que no final do trajeto, Deus abençoou aquele povo. E o que é a lição, o que o salmista quer enfatizar aqui para nós, no Salmo 105 aqui, da mesma forma como Deus abençoou aquele povo, Deus ele quer trazer essa bênção para nós. A Bíblia é atual. O que nós lemos na história do passado serve para nós hoje também, no presente. Basta a gente pegar e agarrar as promessas. Agora, a questão é, como é que eu me comporto diante das adversidades da vida? Será que eu vou praguejar Deus? Será que eu vou brigar com Deus porque eu não fui abençoado? Porque parece que está dando tudo errado. Você vê José, né? Você pega a história de José. José saiu da parentela dele aí, foi para um lugar distante, longe, uma terra que ele não conhecia, escravo. Em nenhum momento a gente lê na Bíblia que José reclamou. Pelo contrário, o que ele fazia? Ele louvava a Deus. Desde a entrada na casa de Potifar até na prisão. Olha que coisa fantástica, né? Acho interessante no Salmo 105, amigos, que a gente pega, é um salmo de perseverança, né? A perseverança que os patriarcas tiveram também em acreditar, né, no Deus Criador dos céus e da terra, falando, né? Se você pega já o início com Abraão, prometendo a Abraão a terra prometida, né? E eu imagino que para Abraão não deve ter sido fácil você confiar em algo que você não sabia nem a existência. E aí você vê o cumprir da promessa de Deus ao longo da história, né? E você pega em cada trajeto que tem do povo de Deus, tem o cumprir, tem o agir. Se a gente pega na lição aqui embaixo, fala assim, ó, somos parte da linhagem de Abraão, e eu posso dizer que com certeza nós fazemos parte da linhagem de Abraão. Ou seja, nós também temos direito a toda essa bênção que o pai Abraão recebeu também. Fazemos parte dessa linhagem. Nós somos herdeiros dessa promessa. Sim, né? somos herdeiros da promessa. Hoje nós somos o Israel moderno, espiritual, né? Hoje a bênção está para nós. Basta a gente pegar essa bênção, né? Mas sabe o que é também, né? Para você ver, é interessante. No passado, os pais, eles faziam os filhos aprenderem as histórias, eles faziam questão que os filhos gravassem o que aconteceu no passado. E a forma dos salmos, ela também, além de ser um lamento, era uma história contada também, ou na maioria cantada também. Falando o quê? Só que o que mais me chama a atenção nos salmos é que em todo momento, Kelly, a exaltação a Deus. De mostrar assim, ó, passamos por problemas, o povo passou por dificuldades, mas Deus esteve sempre presente a nos ajudar, né? Da mesma forma como Israel se afastou de Deus, em momentos do Salmo você vê o salmista reconhecendo os erros. Nós também nos afastamos, em algum momento da vida a gente acaba errando também. E o que é mais interessante, né? O Deus do passado, que está sempre paciente, de braços abertos, é o mesmo que está hoje a nos receber, né? Independente do erro que nós cometemos, ele sempre está pronto a cuidar de nós e nos trazer de volta. Interessante que o Salmo 105, ele começa com a história da aliança entre Deus e Abraão. Ele passa por toda a descendência de Abraão, e todas as vezes que essa aliança foi não só renovada, mas ampliada e confirmada, e vai passando por todas essas histórias, chegando ao momento em que essa aliança se renova também nas nossas vidas. Em todas as gerações. Em todas as gerações, inclusive na nossa geração. A bênção dada a Abraão está disponível para você, para mim, para todos que fazemos questão de nos lembrar de como o Senhor é poderoso e de como a sua misericórdia dura para sempre. E o louvor a Deus, na forma dos salmos, como nós estamos vendo na lição, é importantíssimo para que fique gravado na nossa mente e no nosso coração o amor a Deus e as histórias do passado. É interessante fazer um comentário aqui. Quem esteve no acampamento ouviu o quarteto Cânticos Vocal cantar o hino Heróis da Fé. Nós somos os heróis do momento, ou melhor,
Isso. Da nossa geração, né? Da nossa geração. Porque se você vê esse Salmo 105 aqui, você vai ver que teve seus heróis, vamos dizer assim, lógico, inspirados por Deus. Mas naquela geração, naquele momento, eles passaram por lutas, por dificuldades, por provações, né? E deixaram o seu legado. Cada um foi deixando ali sua história e serviu de exemplo para aquela geração e para a geração futura, e para outra, e para outra. E quando nós vemos a história desses grandes homens que viveram no passado, nós falamos, poxa, como Deus trabalhou com eles, né? Deixaram trabalhar. Mas quantas lutas eles passaram também? Quantos momentos de dificuldade eles passaram? Muitas vezes isso acontece conosco também. Que nem o André falou, hoje somos nós que estamos aqui, esses heróis aqui, todos que nós já vimos aqui, eles já morreram, eles estão aguardando a volta de Cristo. Hoje quem está vivo? Somos nós. Então Deus está contando com quem? Não está contando com Moisés, com Abraão, com Jacó, Ele está contando com cada um de nós aqui. Então é a nossa vez, é o nosso momento de mostrar esse Deus maravilhoso para as pessoas. Mas sabe o que eu acho interessante? O Salmo 105, ele é tão lindo porque ele mostra assim, que através dos patriarcas, a lealdade que eles tiveram, dá o exemplo a nós também. A gente, da mesma forma como os patriarcas movimentaram a fé, nos dá também o convite a movimentar essa fé. Né? Porque vocês podem ver que os patriarcas eles tiveram a sua recompensa. E essa mesma recompensa é dada para nós também. Deus, ao mesmo tempo, ele fala, o meu poder está aqui para te ajudar, mas aonde é que está a sua fé? Né? E a gente pega, por exemplo, você pode ver que a perseverança dos patriarcas fizeram com que eles alcançarem os objetivos dele. Né? E isso nos dá a nós também. Podemos chegar também muito mais longe com Deus do que tentarmos encontrar formas de resolver os nossos problemas e seguir nosso caminho sem ter o aparato de Deus constantemente. Lembrando a história e o arrependimento. Salmo 106, ele destaca os pecados hediondos dos pais, que culminaram na geração que foi levada para o exílio. Assim, o Salmo quase certamente foi escrito quando a nação estava na Babilônia, ou depois de terem retornado para casa. E o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, contou para o povo de Deus esses incidentes históricos e as lições que o povo deveria ter aprendido com eles. Maír, aspectos do Salmo 106 que a gente pode colocar em prática. Olha, o que eu acho interessante no Salmo 106 seria o seguinte, ele nos conta a história que foi escrita praticamente dentro do período que estava na Babilônia, né? Só que é a questão da lembrança, trazendo para os dias atuais de hoje, quando nós olhamos para a Bíblia apenas como um livro de contos históricos, Luiz, a gente praticamente não tira proveito das bênçãos que o livro pode nos oferecer. Né? E é o que tem acontecido constantemente na nossa geração atual. Você pode ver que nunca a Bíblia ela foi tão colocada, deixada de lado como tem acontecido agora. Você pode ver que as pessoas às vezes elas leem a Bíblia, às vezes como um amuleto, né? Vou deixar lá no Salmos 91, né? Isso aqui é o que me protege minha casa, minha sala, minha vida toda, né? E os lamentos que tem, as histórias que são contadas são também para nós serve como uma forma de aprendizado. E muitas vezes, né, hoje o ser humano, o que ele faz? Ele vê a história, a gente pega às vezes a história de Deus que abre o Mar Vermelho, mas a gente só fica na história do Mar Vermelho. A gente esquece que, trazendo para os dias atuais, se a nossa vida está com um problema e a gente não vê solução, como o povo de Israel não via solução naquele momento, Deus pode fazer maravilhas também. Ele pode abrir o mar e tirar os nossos problemas também. Acho interessante uma parte aqui que fala assim, a boa notícia do Salmo 106 é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo. O papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina aponta para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Olha só, para quem acha que Deus nunca está acompanhando o dia a dia, aqui mostra um Deus constantemente presente, né? O Deus presente do passado é o mesmo que quer estar presente na nossa vida. Ele se oferece. Ele não entra na nossa vida sem ser convidado. Ele faz o convite a você. Para você que vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu quero aliviar o seu fardo.
Olha que coisa maravilhosa. Você que está assistindo, se você está com tantas dificuldades na sua vida, fardo cansado, sobrecarregado, Deus faz um convite a você de deixar Ele cuidar da sua vida. Se você analisar aqui, você vai perceber que Deus é um Deus que está sempre presente e o ser humano sempre é aquele que está fugindo de Deus. E o que acontece, pelo que eu li nesse salmo aqui? O povo, eles provocaram a Deus. Eles se revoltaram contra Deus. Então, muitas vezes, as consequências do que aconteceu de ruim com essas pessoas foi porque o povo mesmo escolheu aquilo. Porque Deus, ele sempre prometeu que ia nos dar bênçãos, vitória. Mas quando o povo se revolta contra o próprio Criador, automaticamente ele colhe a consequência das suas próprias escolhas. Depois do André eu falo. Pode falar aí, André. Quando a gente lê esse salmo aqui, uma coisa que eu achei muito interessante é a humildade desse povo, né? Eles reconhecem a fraqueza deles, os fracassos, e eles falam assim, ó, nós somos piores do que os nossos pais, do que os nossos antepassados. Eles poderiam jogar a culpa tudo para trás, né? Não, olha a situação que a gente vive por conta dos nossos antepassados. Mas não, eles tiveram a humildade de reconhecer que eles eram culpados. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente quer atribuir para o próximo. Ah, eu estou nessa situação porque o fulano me deixou assim. É culpa da outra pessoa, sempre será. É justificar. Mas ali, agora você olha para o salmo aqui, você vê a humildade, o reconhecimento daquele povo. Não, nós somos piores. E a gente tem que ter essa visão também, essa humildade. Salmo 106, ainda fazendo o último comentário aqui, ele, além de mostrar grandes deficiências e grandes quedas que o povo teve ao longo das décadas, dos séculos ali, ele, a todo tempo, ele ressalta que, além de não devemos cometer os mesmos erros, devemos evitar os mesmos caminhos, os mesmos tropeços, as mesmas falhas, ele ainda assim nos lembra que nós devemos render graças ao Senhor, bendizer o teu santo nome, louvar ao Senhor, adore na sua santidade, porque Ele é poderoso, porque a sua palavra é para sempre. Ou seja, mesmo com todos os erros que o povo de Israel veio cometendo ao longo do tempo, Deus esteve o tempo todo buscando, perdoando, amparando e protegendo. Mas se você pega nesses salmos, e é bem verdade isso que você falou, Tiago, porque a gente pega assim, o Salmo 106 mostra que o povo de Israel reconhecendo que eles eram piores que os antepassados dele, né? Eles sabiam que eles haviam errado, né? E hoje, nos dias atuais, na geração, será que nós somos melhores do que eles? Né? Já pararam para pensar nisso, no caso? A gente até comentou, o Luiz falou aqui, que hoje nós temos muita informação, não é? Eles não tinham essas informações que nós temos hoje. E outra coisa, a gente fala rapidinho, a gente tem a história da Bíblia, cara, nos contando o que aconteceu, nos advertindo para a gente não cair nos mesmos erros dos antepassados, no caso. E muitas vezes é o que tem acontecido, aquilo que eu falei logo no começo. O ser humano hoje, ele tende a colocar a Bíblia apenas como um livro de história legal. Do Davizinho que derrubou um gigante com uma pedrada, assim, de um mar que se abriu do nada, né? Mas é a questão da aplicação da palavra. Quando você olha e fala, meu Deus, olha só que Deus grandioso. E quando você vê os erros do povo de Israel no passado, e você tem hoje o direito de você fazer o correto, cabe a nós a gente refletir. Isso aqui não é um livro de contos de fadas. São histórias reais que aconteceram, que mostram que em todos os momentos de angústia que o povo de Israel passou, estava um Deus lá, pronto a ajudar. E é o mesmo Deus que está hoje a nos receber também. Interessante que se alguém pegar e falar mal da sua igreja, um amigo seu que não é adventista, ele fala mal, você vai defender. Você vai, não é bem assim, olha, você talvez está equivocado, você vai querer defender. Mas a Bíblia ela é transparente, ela mostra o erro do povo de Deus escancarado, da maneira que ele realmente foi, para mostrar o que é o ser humano, mesmo que chamado filho de Deus, quando ele está longe de Deus, aonde ele chega. Não camufla o erro, né? Não camufla. Olha só o que está aqui no 106, versículos 36 até o 38, olha só.
prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Olha só o 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Isso aqui não está falando do povo ímpio, não. Está falando do povo de Deus. Escolhido. Está falando do povo escolhido. E o 38. Derramaram sangue inocente. O sangue de quem? Não é dos seus inimigos. De quem que é o sangue? Dos seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. Olha só quem era o povo de Deus. Olha o que eles praticavam. Olha o que eles faziam. Isso é a consequência de quando as pessoas se afastam de Deus, né? Exatamente. Faz atrocidades terríveis. É inacreditável. Mas havia uma razão para eles estarem lá como prisioneiros, né? Sim. Se desviaram dos caminhos do Senhor. Claro. Por escolha deles mesmo. Essa que é a verdade. Existe uma frase que eu li uma vez de um pastor que ele fala assim, ó, quando você pensa que você está longe de Deus, adivinha quem foi que deu o primeiro passo para sair? Sempre somos nós, né? Deus sempre esteve pronto a ajudar. O que eu acho mais interessante na lição dessa semana é que mostra, além, né, da grandiosidade do poder de Deus, mas mostra que Deus é o Deus da segunda chance. Porque ele deu a segunda chance para o povo de Israel, né? E é o mesmo que dá a segunda chance para nós a cada dia também. A parábola da videira do Senhor. No Salmo 80, Tiago, como é retratado o povo de Deus? Interessante, né? Nós vemos na Bíblia em várias oportunidades a comparação do povo com o fruto da videira, com a videira, porque era algo que eles tinham, que eles cultivavam, que era do dia a dia deles. E no Salmo 80, nós podemos ver que o salmista compara a libertação de Israel a alguém que extraiu uma videira de um solo problemático, plantou ele novamente em um solo rico, e ali essa videira deu frutos, ela se ramificou, ela criou raízes, ela fortaleceu, ela cresceu. E o que é mais interessante, nós podemos ver isso principalmente ali nos versos 3, no 7 e no 19, que é como se fosse o coro, né, desse louvor. Periodicamente no Salmo ele nos diz assim: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e assim seremos salvos. E ele repete isso por 3 vezes no mesmo Salmo, né? Que é também uma alusão à bênção sacerdotal da época de Moisés, né? Assim como na época de Moisés, nos dias de Moisés, o povo foi retirado de um solo ruim e inserido novamente em um solo onde manava leite e mel, a bênção daquele tempo, o salmista relembra que a bênção daquele tempo, ela permanece pelos séculos dos séculos, inclusive nos nossos dias, né? Posso falar já? É um salmo de Asaf também, né? Se a gente pega na Bíblia, desde o 73, se não me engano, até 83 mais ou menos, Asaf vem escrevendo os salmos no caso, né? E eu posso dizer que o povo de Israel estava numa situação muito crítica aqui, porque o inimigo estava prevalecendo. O povo de Israel é como se tivesse numa partida de futebol marcado um gol contra, né? Geralmente numa partida, quando o jogador marca um gol contra, a torcida já pede para substituir, né? E aí o técnico, por conhecer o jogador, ele mantém ele, né? Até porque se ele tira, ele acaba de uma certa forma queimando, prejudicando ainda mais o jogador. E em muitas ocasiões, até o jogador que fez o gol contra, ele consegue ainda dar a volta por cima, às vezes marcar um gol a favor e fazer outras jogadas também, né? Ou seja, ele recebeu uma segunda chance. Asaf está aqui nitidamente pedindo uma segunda chance para Deus. Essa que é a verdade. Se você pega o início, Tiago, dos Salmos, logo no versículo 1, ele fala assim, ó, dá ouvidos, ó pastor de Israel. Ou seja, ele conhece Deus como um bom pastor e ele como uma ovelha, como um rebanho que precisa de um bom pastor, né? E um detalhe importante que o Tiago passou também, se a gente pega dos versículos 3, 7 e 19, fala o quê? De restauração. É Asaf pedindo a todo tempo, né? Por 3 vezes, Senhor, restaura, dá uma segunda chance para o seu povo, né? E é interessante porque na última lição agora que a gente estava passando, eu falei da segunda chance, né?
E é interessante porque Deus, aqui é nitidamente Deus oferecendo para eles também uma segunda chance. E a restauração aqui nesse salmo, ela está diretamente ligada ao retorno mesmo, né? É a retornar ao ponto onde as coisas eram melhores. Sim. Literalmente, dar um giro de 180 graus e retornar para o passado, naquele ponto do tempo onde as coisas eram melhores, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. É reconhecer, estamos perdidos. A gente está sem rumo. A gente não tem, a gente vagou sozinho, a gente escolheu andar sozinho, a gente está colhendo consequências por causa das decisões que nós tomamos, nos afastamos. O Asaf reconhece isso. O teu povo se afastou de E ti. pede para que retorne eles, restaurem eles aquele ponto. Pede o ponto de restauração, onde as coisas né? eram melhores. Você falou aqui, né, sobre a fala do povo, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o seu rosto. Quando eles pedem para que Deus mostre a face dele para eles novamente, é por conta aqui do anúncio sobre a destruição do povo. Deus iria destruir aquele povo. Sim. Os profetas estavam ali para anunciar o juízo de Deus. De uma forma ali, era uma maneira daquele povo chacoalhar. E muitas vezes a gente lê na Bíblia algumas passagens e parece que a gente fica numa situação assim, a gente parece que não liga para que a palavra está dizendo, um sermão, uma canção. E você vê que aquele povo, embora ele estivesse longe de Deus, cometendo atrocidades, situações terríveis, eles eram um povo ainda sensível à voz do Espírito Santo. Mas se você pega aqui, André, até mesmo o próprio salmista Asaf, ele fala aqui no versículo 8, até aquilo que o Tiago citou da videira, né? Trouxeste a videira do Egito. Deus tira o povo do Egito, aquele povo cativo que havia sofrido, você está entendendo? E eles se colocam, Castigado, né? se colocam na mesma situação novamente, né? Uma coisa que eu achei interessante nessa lição também é que a questão da restauração, né? Eu estava lendo aqui, fala assim, que a palavra hebraica para restaurar vem de uma palavra comum que significa retornar, que é aquilo que você mesmo já havia dito para nós, né? Asaf lembra e fala, olha, quão bom era antigamente quando a gente estava sob os cuidados do Senhor, né? E isso serve para nós também, né? Quão bom quando a gente sabe que a gente está ciente, sendo cuidado pelo próprio Deus, né? Quando a gente reconhece, né, que o Criador dos céus e da terra, Rei do universo, e quando a gente permite que Deus seja Rei do nosso coração. A promessa que Asaf pede para que seja restaurada, uma delas, né, está no versículo 27 do capítulo 6 de Números, né? E diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. É essa a promessa que Asaf suplica no capítulo 80 de Salmos, Salmo 80. Ele quer novamente sentir que o povo está sendo abençoado. Ele entende que aquele momento não é bom, que o povo, apesar de ter sido retirado de um ponto ruim, colocado num ponto melhor, das raízes terem se firmado, ele quer novamente aquela sensação das raízes firmes, né? A sensação que dá, lendo o Salmo, é que os galhos da videira estão secando. E ele quer de novo sentir o frescor da videira saudável, dos frutos produzidos. O único capaz de dar vida à videira é o próprio Criador da videira, né? Só uma coisa interessante, né? Isso vi que o André vai falar também, né? Não, eu só ia falar assim que a videira morreu em terra boa. Sim, sim. Exatamente. Ó, uma coisa que eu acho interessante aqui nessa lição, se a gente parar para pensar no Salmos 80, no caso, o versículo 7 fala assim: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso deveria ser a nossa oração a cada manhã, Luiz. A gente deveria pensar muito bem e pedir restauração constante para o Salvador a cada dia, né? Quão bom é lembrar dos feitos do Salvador a cada dia em nossa vida, né? Lembrar de um Deus criador, mas lembrar de um Deus compassivo, em bondade, em longanimidade também, é um ato de adoração também.
É o ato da gente, nós como filhos, reconhecemos que só estamos vivos mediante a graça do Pai. A supremacia do Senhor na história. O Salmo 135 convoca o povo de Deus a louvar o Senhor pelos atos de sua bondade, aspectos de sua fidelidade demonstradas na criação, na história da salvação de Israel no tempo do Êxodo e na conquista da Terra Prometida. Tá? Em vista de todos os atos que Deus demonstrou para o povo de Israel e demonstra para nós hoje, por que ainda o ser humano reluta em ter Deus como soberano em sua vida? André? Esse salmo aqui, né, bem interessante. Ele mostra a supremacia de Deus. Quem é Deus realmente? É Deus quem comanda todas as coisas. É Deus que, aqui quando a gente lê os salmos, ele fala assim que Deus quem permitiu, a palavra é essa, que os primogênitos ali do Egito morressem. Foi Deus que livrou aquele povo da terra do Egito. Foi Deus quem abriu o mar vermelho para que eles passassem seco. Então, esse salmo aqui, ele enfatiza a supremacia de Deus. Que Deus está no comando de todas as coisas. Muitas vezes a gente tem a sensação de que Deus parece que não está no comando. Parece que a coisa está indo de mal a pior. E a gente tem a sensação, parece que Deus não está no comando. Mas Deus está no comando de todas as coisas, sim. Deus é quem conduz todas as coisas. Mas sabe o que é também, amigos? Se a gente pega, como o André acabou de falar, né? Um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que tirou o seu povo do Egito, um Deus que usou Davi para derrotar o gigante Golias, né? São contos maravilhosos que mostram a grandeza, o poder de Deus, né? E se a gente leva hoje para os dias de agora, no caso, o que Satanás mais tem feito com o seu povo é colocar, como aquilo que eu falei, é colocar a Bíblia como um livro de contos de fadas, né? De historinhas legais para você contar, tipo assim, numa rodinha ou para o seu filho dormir apenas. E quando o crente começa a ver a Bíblia apenas como um livro de histórias bonitas e não entende, não busca aplicação, não busca refletir na palavra, a gente acaba indo para a incredulidade. A gente começa a esquecer do poder de Deus, né? Muitas vezes nós estamos passando por problemas tão grandes na nossa vida que a gente acha que a gente pode resolver. E quanto mais a gente tenta resolver, você pode ver, mais a gente se complica, né? Vai criando ídolos. Vai criando problemas, né? Se a gente, existe uma autora, Ellen White, que ela fala assim, nada temos que temer quanto ao futuro se a gente esquece o quê? Que Deus fez no passado. A supremacia de Deus, a grandiosidade de Deus, o poder maravilhoso de Deus, ele vai permanecer até o fim do mundo. Não adianta as pessoas acharem que Deus não está olhando para a gente, não está preocupando. Deus, em toda a geração, você vai ver o agir de Deus. Em toda geração você percebe o que? O agir de Deus. E em toda geração você percebe também aquilo que o Tiago falou algumas lições atrás, a incredulidade, né, do povo de Deus. Antigamente você via que Deus falava assim, coloca o cajado que eu vou abrir o mar, o machado que sobe, né? Água que era amarga fica doce, não é mesmo? Sombra no meio do sol, nuvem, tudo que Deus fazia para salvar o povo. Hoje nós temos os contos, nós temos as maravilhas de Deus que aconteceu, que são presentes na nossa vida, e a gente é o povo mais incrédulo que tem. Muitas vezes estamos na igreja, a gente vê palavras e mensagens que batem ao nosso coração, a gente com o nosso problema, e parece que a gente reluta em entregar ao Supremo Rei dos Reis o problema para que ele resolva. A supremacia do Senhor na história, né? Então, se a gente começar a analisar desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente começa a ver ali, na linha do tempo, um Deus soberano, um Deus que tem o controle da história em suas mãos. Por mais que o povo de Israel passasse por momentos de derrota, em que os inimigos falassem assim, não, agora nós derrubamos esse povo, agora esse povo não vai se levantar.
Deus permitia que aquilo acontecesse, mas Deus ele estava como soberano da história. Ele ainda estava conduzindo. Por mais que nós passamos hoje por dificuldades, por problemas, Deus ele tem um propósito na nossa vida. Quando nos colocamos nas mãos desse Deus maravilhoso, ele nos surpreende sempre com o seu poder maravilhoso. Quando nós colocamos a nossa confiança na mão desse Deus, mesmo que o nosso barquinho vá para lá e para cá, pode balançar, parece que vai afundar, mas na hora certa ele age, porque o Senhor Deus ele é supremo e ele é o que comanda a nossa história também. Você vê que na história, né, a gente estudando a Bíblia, tem a história de José, a história de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, passaram por situações difíceis, mas eles confiaram em Deus. Eles ouviam as histórias das grandezas de Deus. Quando eles ouviam as histórias da grandeza de Deus, automaticamente a fé deles saltava. E aí foi uma coisa interessante. Hoje, infelizmente, as pessoas deixam a Bíblia de lado. A Bíblia nos traz essas histórias magníficas. E muitas vezes a gente passa por uma situação e a gente não tem fé porque a gente não estuda a Bíblia. Como é que a gente vai ter fé se a gente não conhece a história? O que Deus fez na vida de Jó? O que Deus fez na vida de Moisés? Impossível. Essa lição de quinta-feira é tão interessante que ela fala o seguinte, né? Você vê o poder de Deus desde a criação e desde o poder de Deus ele é acompanhado também ao longo das gerações. Nós vemos um Deus constantemente preocupado em salvar a sua criação. O Luiz citou, né, desde Gênesis ao Apocalipse, e eu posso dizer a mesma coisa, desde Gênesis ao Apocalipse, você vê um Deus preocupado em salvar a raça humana, né? É por isso que toda a honra, toda a glória, todo o louvor deve ser inteiramente somente ao Rei dos Reis, que é Deus. Interessante que eu encontrei na lição de quinta-feira, na supremacia do Senhor na história. O Salmo 135, na contramão dos demais salmos que nós vimos, ele não tem tantos pontos dizendo sobre erros, sobre tragédias e problemas. É um salmo muito que nos leva muito a pensar em júbilo, em alegria, comemoração de vitória, relembrar as grandes vitórias. Ele não tem tanto como os outros salmos a lembrança de grandes problemas que Israel teve, mas sim de grandes vitórias. Ele chega a ser até um pouco sarcástico, um tonzinho de brincadeira, um tom bem leve de brincadeira quando ele fala dos outros ídolos, né? Esses aí são de ouro, são de prata, tem boca e não fala, esse tem pé, mas não é capaz de andar, não está perto de vocês. E o Senhor de Israel, sim, o Deus de Israel, sim, tem boca e fala, tem olhos e nos vê. Então, é um salmo que, na contramão dos outros, ele leva o povo a comemorar as vitórias. Não só lembrar dos problemas para não repeti-los, mas também não se esquecer das grandes vitórias e da supremacia e do quão magnânimo é o Deus de Israel, do quão poderoso ele é. Não é um Deus que simplesmente fala, olha, você errou ali, então está perdoado, mas não. Ele interfere de forma poderosa, se assim for necessário. Se você orar, se você pedir, ele vai interferir de forma poderosa. Do mesmo jeito como o Senhor interferiu na história, nos versículos do Salmo 135, ele vai interferir na sua vida também dessa mesma forma. Basta você se colocar nas mãos do Salvador, colocar a sua vida aos pés do Senhor e pedir a intervenção do Senhor. É interessante do Salmo 135, né, que ele mostra assim que comemore a vitória, comemore a liberdade. Eu tirei vocês da escravidão, da terra da servidão do Egito, né? E ao mesmo tempo hoje, Deus olha para mim e para você e fala, comemore também porque eu tirei você da escravidão do pecado. Constantemente eu faço isso por você, né? E quão bom é saber que nós temos um Deus que se preocupa com a gente, né? Que nós não estamos sozinhos nessa terra. Então eu posso dizer para você que nos acompanha também, que por mais lutas que tem sido a sua vida e dificuldades, todo dia é dia de você comemorar uma bênção, uma graça que Deus tem colocado em sua vida também.
gostaríamos aqui de destacar, para encerrar o estudo da semana, alguns aspectos para o nosso aprendizado. O salmista apresenta habilmente a verdade de que até mesmo a deslealdade nossa não pode impedir Deus de cumprir a sua fidelidade, os seus propósitos na nossa vida e cumprir suas promessas. Os salmos incentivam os filhos de Deus em todos os tempos a esperar no Senhor e a permanecer fiéis a Ele. Não temos nada a temer quanto ao futuro, exceto se esquecermos o caminho que o Senhor nos guiou e seu ensino em nossa história passada. Considerações? Aqui na parte da uso adicional, só para finalizar, gostaria de deixar uma conclusão aqui. Mesmo que as provações que a gente possa passar, a gente tem que entender que Deus está no controle. Uma coisa que foi falada aqui. Deus está no comando de todas as coisas. Basta a gente acreditar, basta a gente ter fé, basta a gente buscar esse Deus maravilhoso, que Ele vai nos dar a vitória. Bom, acho interessante que tem uma frase que fala assim: aqueles que esquecem o passado, ocorre uma grande chance de você repetir o fracasso novamente, né? Então, aprenda com seus erros, volte para Cristo todo dia, dia de você recomeçar. A lição nos fala que de um Deus poderoso, de um Deus do recomeço, de um Deus da segunda chance. A mesma segunda chance dada ao povo de Israel no passado, o mesmo recomeço é o mesmo que Deus oferece para você. Não esqueça o que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje para você no presente. É isso aí que eu ia comentar também. O resumo que eu falo em relação ao assunto que eu falei no domingo, né? Você está com problema, dificuldade, dúvidas? Leia na Bíblia e vê o que Deus realizou no passado. Vai te dar força para você continuar no seu presente, rumo ao futuro. Que possamos, então, refletir sobre as lições e aprendizado dessa semana. Essa lição, ela me deixa 3 pontos importantes. Primeiro, Deus, apesar de ser o regente do universo, Ele está intimamente interessado na sua vida e nas suas necessidades. Segundo, assim como Ele agiu no passado, Ele age hoje e vai agir até o final deste mundo e agirá pelos séculos dos séculos, de acordo com a necessidade do seu povo. E terceiro, cada evento da história do universo está nas suas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém.